O que é uma holding, né, como um todo, uma holding patrimonial? Fala aí para o nosso telespectador. Na verdade, a holding é uma expressão, porque o que define mesmo é a estrutura societária. Nada mais é do que uma empresa que, conforme a definição e a estrutura a ser adotada para cada caso e situação, será determinada a sua funcionalidade ou não. E muita gente hoje, é um tema que está em voga, né? Tem vários segmentos aí de holding participação, holding familiar, holding patrimonial, mas muito se fala o seguinte, quais são essas classificações em relação à holding e para quem seria cada uma delas? Bem, a holding vai depender muito da sua finalidade, porque tem a holding pura, especificamente para armazenar bens, fazer gestão de compra, venda, aquisição. A holding rural, onde a gente pode trabalhar com a integração de fazenda para explorar a atividade rural. E às vezes o pessoal trabalha muito, mas eu não concordo em 100% com a holding mista, utilizando uma empresa patrimonial para ter uma atividade comercial, colocando em risco o patrimônio da própria empresa, né? E do próprio integrante do bem. Existe algum momento apropriado de montar a holding? Tipo assim, esse é o momento? Ou, tipo assim, estou com um problema, vou abrir a holding, o que seria aí o mais indicado? Mas vai depender do seguinte, o que é a holding? Como a gente já falou, é algo para mim planejar uma sucessão. Muitos olham a questão fiscal, tributária, mas a finalidade da holding é o que eu quero que meu bem tenha durabilidade, que meu patrimônio seja resguardado perante terceiros. Às vezes aparecem as pessoas com problema de CDA, execução fiscal, processo de andamento. A holding, ela não é uma blindagem. A holding é uma reestruturação societária com o fim de criar-se um termo de acordo familiar, estrutural e tributário para ter eficácia, não para resolver problemas já constituídos anteriormente. Muita gente acha que vai montar uma holding para poder cometer crime, né? Exatamente. Ele acha que vai sonegar impostos, ele acha que vai fugir de um débito trabalhista e monta assim na hora. O processo está rodando, ele vai lá, comete a fraude, execuções, já cria aí a holding para cima, né? É difícil. A gente fala sempre, né, de que quando você tem cautelas em relação à vida, de poder se antecipar a fatos, você consegue se reestruturar, né? O direito ele fala muito sobre isso, a parte preventiva. E a holding é um instrumento aí muito antigo, década de 60, né? Que já existe a legislação que fala sobre holding, só que virou um tema em moda, né? Porque as pessoas começaram a fazer as famosas mentorias sobre holding. As pessoas acham que todo mundo tem que ter holding, mas não sabe qual holding, por quê e qual aí o melhor momento. Mas assim, existem também etapas, né? Como é que seriam essas etapas da holding? Tá, a primeira coisa que nós temos que fazer para reestruturar a holding chama-se o diagnóstico inicial. A holding é que nem a roupa que eu visto, cada um tem seu perfil, sua medida. Então não adianta a gente pegar copia-cola, modelos, questões contratuais, cláusulas de comunicabilidade, imperabilidade, reversão e colocar achando que está protegendo algo. Você tem que sentar com a equipe familiar, entender por quê, para quê e aonde se quer chegar. Depois do diagnóstico, que a gente faz ficha de pré-cadastro, que a gente desenha a operação, porque a holding ela não pode sobrepor o direito da família. A holding ela tem que andar nos pilares societários, do direito, contábeis, das normas contábeis e a tributação do Brasil. Não adianta a gente querer ter algo que fuja disso, porque vai se tornar um fraude a credores. Então, analisando o cenário dos sócios, quantos filhos tem? Casamento, filho dentro, filho fora. Tem que garantir a legítima, né? A legítima, exatamente. Porque muitas pessoas procuram para fazer holding, falar, eu quero beneficiar tais filhos, mas aquele de outro casamento não me interessa. Não, a holding ela não sobrepõe o direito da família. Você está criando fraude a terceiros. Você tem que agregar todos. O grande segredo da holding está em como eu vou gerir e deixar pessoas capacitadas para gerir o meu patrimônio. Aí que entra a gestão e onde entra o jurídico muito forte no TAR, que é o termo de acordo de cotista. Como é que é a montagem de um contrato social aí de holding? Atividades econômicas, a gente pode trazer alguma distinção em relação a uma empresa nua e crua, né? A uma limitada, por exemplo, e uma holding? Bem, quando a gente já define o princípio do que os constituidores têm e o que eles querem com a holding, aí vamos analisar a questão societária. Ela pode ser limitada, sociedade de capital fechado, a questão tributária, lucro real presumido, e as atividades dela a gente analisa bem. O bem é para quê? É para dar renda com atividade de locação de imóveis.
Se vai ser para compra e venda, o KNAI próprio de compra e venda. Se é para atividade rural, é uma agropecuária. Só que muitas pessoas usam isso de forma errada. Colocam bens, guardam, constituem CNPJ, mas não geram receita, não geram atividade. Aí entra uma simulação de uma empresa, porque a empresa não é aberta para ficar parada, simplesmente gerando um bem lá, sem ter uma justificativa do patrimônio estar integralizado nela. A pessoa jurídica. Isso é informação muito importante, porque já temos até julgados, né, que tem desconstituído, aí apontando até como simulação nesses casos. Então, uma dica importante se aprender hoje aqui em nosso podcast.